Muito boa tarde, pessoal. Espero aí que todos estejam bem, felizes e de certo modo aí conseguindo estudar, né? Que é o mais importante para a gente nesse processo, é conseguir manter o foco, que é difícil, né? É difícil manter o foco, não adianta. Fernanda, respondendo sua pergunta, eu tive que fazer porque senão a nota não sairia, né? Só, se alguém perde o segundo dia, não sai a nota. Então, mas aí, por que pareça, eu me dei bem melhor em matemática do que em linguagens, né? Porque assim, eu não leio as questões de linguagens. Respondi bem humanas e linguagens, fui marcando, mas enfim. Mas o meu objetivo era redação, acabou não. O meu não veio oficialmente, né? Veio o técnico, mas é isso, vamos tentar novamente esse ano, vamos ver o que é que dá aí essa parada. Galera, nós temos agora um estudo, né, como eu expliquei para vocês, já consegue visualizar a o Geffen. Alguém conhece esse sujeitinho? Alguém já assistiu aí esse Geffen? Achei ele muito fofo, esse, esse gatinho aí, né? Quem não gosta do Geffen, não sei não, viu? Eu achei ele bem fofinho. E, enfim, na verdade, o intuito aqui hoje, né, tá lá no, expliquei mais cedo, né? Antes de começar a aula para vocês, que o objetivo nosso, na verdade, seria mais ler redações hoje, nota 1000, só que aí nós não temos ainda essa referência, né, de texto nota 1000 para trazer aqui hoje. Né? Só vão ser divulgados lá em abril, né, as redações oficiais. A gente já sabe quem foi, né, alguns já choosiram. A banca pesou a mão, infelizmente, né, teve aí, percebeu que houve uma esse pessoal pesou na mão mesmo, né, que é um absurdo por um lado, mas enfim, nós precisamos de certo modo preparar para essa perspectiva. Eu vou acessar aqui, caso vocês queiram deixar mensagem aí no chat, estarei aqui à disposição. Mas o que, é que vocês acham? O Gaffney é lindo, né? Eu acho ele lindo, o bichinho, o olhozinho dele. Só perto pro gato de botas, né? O gato de botas que é sagaz. Eu aproveito meus filhos que gostam de desenho para ir ao cinema com eles, mas na verdade quem se diverte mais sou eu, né? Eu amo esse tipo de desenho aí, de filme também, né? Enfim, vamos lá. E aí, nessa perspectiva, galera, por que foi que eu trouxe aqui o Geffen aqui para a nossa discussão? Primeiro, porque é fofo, esse olhinho verde, esses olhinhos dele verdes talvez encantam, mas ao mesmo tempo, né, o Jim Davis, ele foi muito perspicaz quando trouxe a reformulação do Geffen. Talvez se aproximou mais da realidade. Minha filha tem uma coleção, não sei se está aqui no quarto dela, eu acho que são 12 volumes, né? E ela também gosta muito de ler o Geffen, está no quarto dela. São 12 volumes que mostram a evolução dessa produção de Jim James. São produções originais que a gente conseguiu no sebo, na internet, porque a gente queria as edições originais. Mas enfim, mas preste atenção o que é que um enredo, né, é uma loja que vende essa edição diz. Ó. Geffen está de volta com toda a sua preguiça, seu egocentrismo, seu palpite e seu charme. Criado pelo norte-americano Jim Davis em 78, ele figura em tiras publicadas em mais de 2,5 mil jornais do mundo inteiro, com autorização. Né? Há aqueles jornais que publicam sem autorização. Em Gaff, um gato de peso, o felino mais famoso das histórias em quadrinhos, está muito gordo e completamente irresistível. Né? Veja só, a primeira coisa que a gente percebe aqui é do que se vai tratar o tema. Né? Ou seja, a obesidade, obviamente, como uma espécie de problema. E o tema está localizado justamente nessa perspectiva. Tá? Como é que a gente vai avaliar, então, esse termo, né, essa alocação dentro desse contexto?
tá? O que eu quero que vocês pensem comigo, tá? Quando o tema traz especificamente os desafios no combate à gordofobia no Brasil, a primeira coisa que eu preciso pensar aqui, né, é né, como esses desafios estão, de certo modo, ligados a esse processo. Né? Porque quando tem um desafio em si, é porque algo aconteceu, algo tem uma causa, e eu preciso então debater sobre essa causa. E aí o tema por si só traz o combate. Ou seja, não adianta a gente querer, em relação a esse tema, dizer que está tudo normal, porque não está. Porque o tema fala sobre combate. Tá? A gordofobia no Brasil. Entendendo o que é gordofobia, né? Gordo, obviamente, todo mundo sabe do que se trata, e fobia de medo. Tá? Literalmente, essa palavra fobia tem sido utilizada no Brasil de forma equivocada em relação à língua portuguesa. Mas o contexto em si a gente sabe do que se trata. Quando a gente fala, por exemplo, né, a gordofobia, a gente sabe que é o preconceito contra a pessoa obesa, contra a pessoa gorda. Quando a gente fala, por exemplo, homofobia, né, o preconceito contra as pessoas homoafetivas e por aí vai. Mas, enfim, de certo modo, a palavra fobia quer dizer medo. Então, ninguém talvez tenha medo da pessoa, né? Mas sim um preconceito mesmo, né? Mas como ficou de certo modo enraizada dessa forma aqui, não adianta a gente ir de encontro a uma cultura, né, que já tem há muito tempo. Me refiro à palavra em si, né, que eu acho que deveria ter outra grafia, né, para sinalizar preconceito. Tá? Então, tal como Goethe, a gente vai perceber que na sociedade brasileira as pessoas são estigmatizadas. Tá? O que é estigmatizar alguém? É julgar pelo defeito que ela tem. Não adianta as qualidades ou algo que ela venha a ter futuramente ou um passado bacana. Né? O que vale, na verdade, nesse processo de gordofobia de certo modo, trazer, tá, a pessoa ao ridículo. Ridicularizar a pessoa por aquilo que ela é. Tá? E aí deixar claro também em relação a esse tema que a ideia em si não tem nada a ver com estética. A gente não está falando sobre estética, está falando aqui sobre o preconceito em si. E eu preciso pensar então, o que é que leva o preconceito? Aí, como tese, como argumento, a gente poderia colocar, né, que é uma questão cultural, né, uma questão cultural. A indústria cultural também influencia esse processo, tá? Então dá para a gente trabalhar essa questão cultural advinda de forma direta à indústria cultural. Dá para trabalhar a influência mediática, né, que mostra geralmente a pessoa acima do peso, a pessoa, eu digo acima do peso com base na ideia médica, né, de medir aí o índice de massa corpórea em relação à altura. E também a gente vai ver que a mídia acaba trazendo a pessoa como se fosse uma espécie de objeto, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o personagem, aí vocês vão conseguir entender mais ou menos como é que isso está localizado aqui em relação ao Brasil, esse debate. Vamos lá, gordofobia em si, né, esquecendo um pouquinho o conceito básico da palavra, da forma da língua portuguesa como deveria ser, são os traços de uma sociedade que padroniza a beleza e destrói a autoestima. Tá? Como o tema trata sobre desafios, não há nenhum problema, viu, para quem gosta de trabalhar com causa e consequência. Eu tenho uma causa, a padronização da beleza. O que é que isso traz como consequência para o sujeito, né, que recebe esse tipo de preconceito? Tá? Então, uma baixa autoestima, né? É uma destruição da autoestima. Então, de certo modo, é um tema, tá? Por não definir as causas, por não deixar claro que as causas têm tão poucas consequências, permite-me trazer isso. As causas, uma causa e uma consequência dessa causa específica, tá? Específica. É preciso não deixar, tá? É preciso deixar isso bem claro. Tá? A consequência que eu vou trabalhar, caso eu opte em trabalhar com a consequência, deve estar associada a essa causa inicial, tá? Do debate. Dando prosseguimento, galera, temos aqui um dado que assusta, né? 92% dos brasileiros já praticaram ou presenciaram algum ato de gordofobia. O que é mais estranho em relação a essa etapa? Tá lá, eu vi essa ideia aí no Terra Notícias, né? Que diz o seguinte: essas mesmas pessoas, 72%, que admitem, é muito mais do que isso, eu acho que chega a 98%, que já praticaram ou então já presenciaram algum ato de gordofobia,
Ao perguntar se elas são preconceituosas em relação à pessoa gorda, elas dizem que não. Então tem uma discrepância entre 92% e os 78% que diz que não são preconceituosos. Tá? Ou seja, porque não admitem que são. Né? Justamente porque na sociedade tem essa perspectiva, né? Esse erro crasso aí, digamos assim. Outro ponto essencial para ser debatido aqui, galera, vejam só, um exemplo prático do que é gordofobia. Leandro Hassum se irrita com críticas a novo visual mais magro. Aí pelo Instagram o autor desabafou contra as pessoas que falam mal de seu estilo mais sequinho. O que se ouve muito em relação a Leandro Hassum? Tá bem diferente mesmo daquele pino, né? Daquele filme Até que a Sorte nos separe. Um, dois e três foi perfeito. As pessoas começaram a dizer nas redes sociais, era para colocar os prints aqui, mas acabei não dando tempo, que ele está menos engraçado. Que ele perdeu a graça depois que ficou magro. Consegue perceber? Então, assim, colocando em miúdos, o gordo é alguém que consegue fazer graça, é alguém que consegue fazer gordice. É isso que está estabelecido no senso comum. Por isso que se cobra tanto nessa ideia. Não importa que foi a questão de saúde do Leandro Hassum, do famoso Tino, né? O que importa é que ele perdeu a graça depois que ficou que ficou magro. Né? Então, daí a gente vê o que de fato há gordofobia e que praticamente existe sim essa ideia, né, estabelecida. Quando ele escreveu lá, por exemplo, no Twitter, né? Sofri e sofro, mas aprendi a lidar. Já ouvi críticas de você perdeu a graça, perdeu sua essência desde que emagreceu, de pessoas que não me reconheceram nem gordo nem magro. De onde vem a pessoa achar que fiquei uma pessoa antipática porque emagreci? Né? Então, de certo modo, ele desabafo é uma prova prática bacana, né? Porque é fácil de lembrar. Se, por exemplo, se vocês escreverem isso na redação e cair esse tema no Enem, certamente vocês vão lembrar dessa prova prática para colocar. Porque é de conhecimento, né, geral quem é o Leandro Hassum, que ele perdeu peso e ao mesmo tempo essa estigmatização que há por trás do seu nome, né, da figura de Leandro Hassum. Tá? Então, a ideia é debater sobre essa perspectiva. E aí, dentro desse enredo, quem fala sobre estigma social é o Erwin Goffman, né, que é um norte-americano, um canadense, que escreveu, formulou essa teoria, tendo como base aí alguns princípios que há na sociedade. Né? Eu costumo dizer que no Brasil os estigmas principais são os estigmas de comportamentos, né? Quando eu digo, por exemplo, lá, né? Futebol é coisa de, aí o pensamento pensa de homem, né? Aí coloca lá também, baiano é um povo, aí o rapaz responde. Aí a pergunta que se faz não tem sergipano preguiçoso? Não tem paulista preguiçoso? Tem. Por que só o baiano? Porque é um estigma que é colocado, tendo como base um pequeno grupo social que acaba expandindo essa falsa desaprovação como se fosse um todo. Tá? Então, o estigma é uma forte desaprovação de características ou crenças pessoais que vão contra normas culturais. Estigmas sociais frequentemente levam à marginalização. Né? Que marginal não é uma pessoa que comete crime apenas. É aquela pessoa que é marginalizada, que é colocada mais da sociedade, né, por seu padrão corporal, né, por decidir, de certo modo, não seguir esse ritmo. Né? Obviamente, né, que a gente precisa separar o joio do trigo. Há alguns exageros, né? Eu ouvi, por exemplo, há uns 2 anos, aquela Thais Carla, né, que era bem gorda, obesa, né? E ela, certa vez, estava na entrevista, aí perguntaram se ela conhecia a Gisele Bündchen, né? Aquela modelo brasileira, bem famosa, a mais famosa do mundo, né? Mais rica do mundo em termos de modelo. E ela perguntou, aquele papel bem magrinha, que qualquer coisa eu consigo rasgar? Ou seja, a gente percebe que houve da parte dela um preconceito com a pessoa magra. Mas como o estigma está mais relacionado ao padrão de beleza, isso não repercutiu. E aí, recentemente, ela foi viajar num avião e não tinha poltrona adequada para ela. Né? E virou uma polêmica muito grande nas redes sociais em relação a isso. Houve gordofobia em relação a isso nas redes sociais, houve sim, no momento também da tentativa do embarque também, mas a gente precisa deixar claro, né, que envolve essa estigmatização não envolve apenas a pessoa gorda.
As pessoas magras, como Emerson, também sofrem magrofobia, né? Mas enfim. E aí, o que é que o Goffman estabelece nesse ponto de vista, né? Sinais corporais com os quais se procura evidenciar alguma coisa de extraordinário ou de mal acerca do estatuto moral de quem os apresentava. Ou seja, as pessoas não levam em consideração o fato de ser uma tendência familiar, muitas das vezes, e acaba praticando bullying, né? Acaba praticando como se fosse uma doença. Nem todo mundo que é magro é doente, nem todo mundo que é gordo é doente. Às vezes é uma questão de corpo mesmo, né? A questão corporal, é a questão hereditária, né? Que de repente os pais são, os avós, enfim. Então, de certo modo, o que está se debatendo aqui, tá, galera, é esse preconceito que há contra as pessoas, né? Entre aspas, que estão acima do peso, né? Outro modo, de outro modo, a gordofobia. Vejam só em relação ao mercado de trabalho. Né? 65% dos executivos preferem não contratar pessoas obesas. E aí, de certo modo, há né, um preconceito muito grande, porque como é que vou julgar a pessoa pelo peso? Né? A mesma coisa de julgar a pessoa pela cor. Não vou contratar aquele porque ele é negro. Não vou contratar ele porque é índio. Não vou contratar aquele ali porque é isso, porque é aquilo. Então, de certo modo, há essa tendência, né, preconceituosa, beleza? Aí vocês podem também debater sobre isso aqui, né? O mercado de trabalho, né, é como uma problemática. E aí tem pano para manga. Tem esse dado e tem também aqui a ideia da psicóloga Gabi Menezes, em que afirma que a discriminação às pessoas gordas no ambiente de trabalho causa marginalização, né? Enfim, então dá para usar essa prova prática aqui, ó, um dado bacana, se encaixa muito bem, e ao mesmo tempo essa perspectiva. Então teríamos a tese, né, o preconceito no mercado de trabalho, teríamos a prova teórica e teremos também aqui a prova prática, esse dado em específico, tá? Partindo mais um pouquinho, a palavra padrão, né, como a gente ouve diariamente, né, qual o padrão de beleza estabelecido? Eu queria saber quem é que determina o que é o padrão de beleza. Né? Quem foi que definiu? Ao longo da história, vale lembrar que lá na antiga Grécia, por exemplo, o padrão de beleza estabelecido era aquele com mulheres robustas, né? Porque a mulher era muito objetificada à época, né? Mais do que é hoje, né? Hoje existe uma tentativa de objetificação, né? Mas antigamente não, era uma objetificação geral, 100% de objetificação, sem ter um contraponto. A mulher precisava ser gorda, seios fartos, né? Quadris largos, porque o homem tem a ideia de que aquela seria a mulher que daria à luz, iria parir os seus filhos. Então, portanto, precisava, né, ser robusta, que era para poder suportar é, tantas gravidezes. Então, percebam que ao longo do processo, ao longo da evolução do mundo, isso foi reduzindo, né, em relação à mulher, e ao mesmo tempo o padrão de beleza foi alterado. A mulher era bela quando era gorda antigamente. Hoje, entre aspas, é considerada bela pela indústria cultural se for magra. Né? Então, há essa discrepância entre a realidade e aquilo que a indústria cultural tenta implantar nas pessoas e que infelizmente acaba conseguindo implantar essa mácula. Perfeito? E aí o Caetano Veloso escreveu uma música que fala justamente sobre isso, né? É que Narciso é só feio que não é espelho. Quem era Narciso? Aquele termo narcisista, né? Poxa, você é narcisista, né? Faz parte da mitologia grega, em que Narciso nunca tinha visto a própria imagem. Ele era muito bonito, né? E era muito elogiável. As pessoas elogiavam, diziam que ele era a pessoa mais linda, né, da antiga Grécia, enfim. E aí o que foi que aconteceu? A primeira vez que viu sua imagem foi no lago. Ele foi até um lago, beber água, aí conseguiu ver a sua imagem resplandecendo. E até então as pessoas não tinham noção do que era espelho. Então ele teve tanta raiva daquela imagem, né, porque achou que alguém era mais bonito que ele, que acabou morrendo afogado. Né, isso que tem acontecido no Brasil, especificamente em relação ao tema. Né? O termo narcisismo, né, segundo a psiquiatria, designa a condição mórbida do indivíduo que tem interesse gerado pelo próprio corpo.
né? Então ele sentiu tanto desejo por aquela beleza que não, eu vou pegar. Aí o lago era, o rio era fundo e ele acabou morrendo afogado. Tá? Obesidade, gente, tratem a obesidade também como se fosse uma questão de saúde pública, tá? Uma questão de saúde pública que precisa aí ser debatida a fundo também. Como assim, professor? Vejam só, quando eu digo, por exemplo, se trata de saúde pública, não quer dizer que se trata apenas tipo de hospitais públicos, né? Mas é de o governo, o Estado precisa, de certo modo, oferecer mecanismo para que acabe primeiro com essa questão da gordofobia e ao mesmo tempo as pessoas que queiram também, né, melhorar a qualidade de vida, se é que está atrapalhando a sua, é procurar ajuda com o serviço público, tá? E aí, a obesidade cresce de forma acelerada no Brasil e se aproxima da taxa dos países ricos, indica OCDE. Veja só que interessante. Os países ricos são os países que mais têm pessoas gordas. Por quê? É porque comem muito? Não. É porque, por exemplo, pega os Estados Unidos, né? Quem vai nos Estados Unidos sofre em relação à alimentação. Ou talvez aproveita, né? Porque o que tem de fast food o pessoal não cozinha feijão, né? É tudo enlatado que sai do Brasil, né? Da Nicarágua não, outro país. Guatemala, né? Importam os Estados Unidos importam esses alimentos, enlatam e só vende tudo no supermercado. Não vende arroz fresco, feijão fresco, né? Tudo enlatado. Tá? Então as pessoas raramente tem uma feira. É tudo no supermercado mesmo. Aqui a gente tem feira livre, né? Comprar um produto bem fresquinho para fazer uma sopa. Lá não, é tudo enlatado mesmo. Tudo. Tá? Então, explica-se o fato de quanto mais se consome esse tipo de alimento, obviamente a pessoa que tem tendência, acaba adquirindo peso. Né? No meu caso especificamente, posso comer de tudo. Não tem jeito, é questão familiar. Só que meu pai me lembrou outro dia, né, que ele só começou a ficar bem forte depois dos 40. Já estou chegando quase lá. Então, quando vocês tiver alguém aí que vai fazer medicina, né, acredito que brevemente vou no consultório de vocês, viu? Índice de obesidade no Brasil cresceu nessa faixa aqui. Eu coloquei esse dado estatístico também, galera, para que vocês consigam, né, um repertório prático também para debater nessa perspectiva, perfeito? E a orientação sobre o recorte. Primeiro, considerar a obesidade como um problema que é de responsabilidade do Estado e não uma questão individual. Tá? Não pertence apenas ao indivíduo, tá? Pertence à questão do Estado. O Estado precisa intervir, né, nessa perspectiva. Falar como o Estado lida com o problema da obesidade, como é que ele previne, como é que ele trata a doença, como é que ele oferece cirurgias bariátricas para aquelas pessoas que estão muito acima do peso. Né? Relatar problemas físicos e psicológicos relacionados à obesidade, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão, né? Que infelizmente tem atingido as pessoas as pessoas obesas. Né? Outro ponto também, que para quem tiver um tempinho aí durante o carnaval, esse documentário é muito bom, chamado Muito Além do Peso, e enfim, mostra a vida de pessoas. O mais incrível desse documentário é porque a mãe tem uma família em que a mãe mostra uma batata e pergunta ao filho o que é uma batata. A batata, o legume em si, né? E ele não sabe do que se trata. Mostra uma cenoura e ele também não sabe o que é. Né? Mostra uma cebola, ele também não sabe. Mostra uma maçã, ele não sabe o que é uma maçã. E o menino mais ou menos 9 anos. Aí quando mostra o Cheetos, né? Ele sabe o que é, sabe o sabor, sabe até a marca. Então isso prova, por exemplo, de que há um negligenciamento em relação às famílias brasileiras do controle, né, da alimentação saudável. Né? Enfim, mas é questão cultural mesmo, como falei no início. Por exemplo, na Argentina, os argentinos não consomem ao mesmo tempo, raramente algum argentino faz isso, macarrão com arroz, porque são produtos com carboidratos, então eles de certo modo reduzem, né, essa perspectiva. Então, ou um ou outro. Não há essa mistura nos pratos argentinos oficiais. No Brasil não, é cultura, né? Feijão, arroz, tem aquela briga também para saber se é arroz por cima, arroz por baixo, do feijão, né? Essa a briga entre cariocas e paulistas. Então, de certo modo, é isso que a gente aí observa nessa ideia, tá? Dando prosseguimento, né? Vale lembrar que a obesidade interfere na duração e qualidade de vida, né?
Por isso, tem a questão da globalização, como é que eu posso atrapalhar a globalização? Isso tudo começou por causa da Revolução Industrial, que de certo modo melhorou a qualidade de vida das pessoas, as pessoas começaram a ter acesso à alimentação de forma essencial, a produtos de higiene, mas ao mesmo tempo trouxe essa perspectiva, né, de enlatados, fast foods e por aí vai. Então, de certo modo, a gente observa que existe uma magnitude, né, da obesidade em relação à velocidade. E a pandemia, e sim, galera, isso é um bom argumento para colocar, também contribui pelo fato. Como é que ela contribui para esse fato? As pessoas começaram a ficar em casa, né, sem poder praticar exercício, sem poder pegar um sol, né, através daquele distanciamento. Então, de certo modo, aquilo acarretou também essa, essa questão. Outro ponto também que vocês podem debater é a obesidade infantil. Né? Tem esse videozinho famoso, acho que para quem é meu aluno e outras vezes já assistiu comigo, né? Que de certo modo mostra essa menininha e outros coleguinhas fazendo questão por doce. Né? Mas enfim, depois eu mando lá o link para que vocês assistam. E aí a gente tem o quê? Um sentimento de inadequação, transtorno psicológico, doença ligada à obesidade. Né? Os pais devem ser responsáveis por evitar a obesidade infantil dos seus filhos, não tem jeito. A alimentação, o controle do açúcar e por aí vai. Recorte do tema, dá para trabalhar, tá, com essas teses aqui também, além da questão mediática, questão cultural, dá para que vocês trabalhem com esse recorte. Ó. A aceleração da vida moderna e a postura inconsequente de muitas empresas, principalmente as midiáticas, né, que não estão nem aí. Existem as cores do consumo, né, que é vermelha, a cor vermelha, a amarela e branca. Essas cores, quando estão em um mesmo layout, faz com que as pessoas sintam vontade de se pertencer, de comer. Por isso que o McDonald's, o Bob's, né, tem essas cores aí em seus símbolos. A ausência, vamos lá, a Fernandinha deixou aqui. Como é que o Estado poderia debater isso, Fernandinha? Isso é a proposta de intervenção, né? Pronto. Em relação à proposta de intervenção, se a culpa é do Estado, né, eu acho que o Estado precisa, Fernanda, como a ideia aqui não é debater o fato de a pessoa estar gorda ou não, mas o fato da forma que a população enxerga isso, eu acho que deveria partir, por exemplo, pelo lado da escola. Né? A escola precisa debater isso de forma clara em relação aos alunos, né? Tanto para quem pratica quanto para quem também recebe essa indulgência, né? De pagar essa indulgência, de ser a chacota do grupo. Né? O Estado também precisa investir em propagandas. Veja, o problema está crescendo no Brasil. Esse tipo de bullying tem crescido muito no Brasil. O que o Estado tem feito para combater, tá, essa ideia na mídia? Tem propagandas, né? Tem campanhas sociais nesse sentido, não para combater a ser gordo, não, não é isso, tá? É para combater o tema aqui, que é o preconceito quando a pessoa que está acima é considerada acima do peso. Então poderia partir aí desse pressuposto, né, do preconceito em si, tá? Enfim, mas isso nada impede também de eu debater, por exemplo, sobre a ausência de exercício físico no cotidiano das crianças, se obviamente for trabalhar sobre isso. Né? Se a questão de saúde pública, por exemplo, o Estado, além de combater a gordofobia, precisa combater o problema na raiz também, que é ajudar aquela pessoa que se sente incomodada, né, com aquilo. Como é que faz isso? Através aí de algumas perspectivas. Né? Obviamente que a gente sabe que a tecnologia contribui muito para essa ideia. Né? Tem também. Opa! Quem quer falar? Prof, é porque, assim, se fosse a obesidade, daria perfeito já, Certo. né? Botava lascando no Estado, Sim. falando que falta incentivo na UBS, falta nutrólogo, essas coisas. Mas como é o preconceito, Sim. eu fico perdida. Porque, por exemplo, beleza, culpa a educação, né? A Uhum. educação não faz contra esse preconceito. Mas se eu dizer que o Estado ele é culpado porque não tem esse acompanhamento nutricional e tal nas UBS. Eu não vou estar meio que tangenciando, não. Não. Deixando isso como um repertório, ou como um argumento dois. Não, veja. Como argumento 2 funciona muito bem, porque você veja, se no argumento um
você disser que comprovadamente há esse preconceito em relação à pessoa, né, que tem obesa, pessoa gorda, e aí você diz, traz a causa desse problema. A causa seria, por exemplo, uma questão cultural. Se é cultural, o Estado sabe da sua existência. O que é que ele tem feito para combater? Né? Se a gente tratar, por exemplo, né, tratar que dizer claro na redação que a obesidade é uma questão de saúde pública. Perfeito. Se é uma questão de saúde pública e o Estado não combate, tem surgido algumas consequências disso, pelo fato de o Estado não combater. Qual a consequência imediata disso, além da questão da saúde? Trazendo para o nosso tema, o preconceito. Né? Então, assim, no fundo, quando se omite de um problema, né, e o Pierre Bourdieu já fala sobre isso, quando o Estado se omite de um problema, ele faz com que outros problemas surjam. E todo aquele problema que é acarretado por outro problema que o Estado não conseguiu combater, ele é culpado. Né? Ele precisa, de certo modo, combater. E aí, quando a gente pensa em Estado, a gente pensa apenas no governo em si. Né? Mas o Estado está associado à escola, né? O Estado está associado, por exemplo, ao Ministério da Saúde, que precisa, de certo modo, em parceria com o MEC, tentar trazer isso e por aí vai. Seria a mesma coisa, por exemplo, de a gente achar que o preconceito contra pessoas, por exemplo, contra pessoas autistas, né? Contra pessoas autistas, não é culpa do Estado. Ele sabe que existe o problema, né? E por que não, de certo modo, tentar combater? Enfim, outro ponto aqui essencial para a gente discutir também, deixa eu ver se já acabou aqui, pronto, para terminar, né? Tempos nervosos é, é uma boa perspectiva para debater, tá? O Jorge Simon, quando ele diz, ó, a modernidade inconstavelmente mudou o ritmo de produção, mas não só isso, mudou o ritmo das ruas, da cidade, da vida, de tudo, tudo foi acelerando, né? Inclusive, né, a forma em que as pessoas enxergam as outras. Enfim, é um tema para a gente, de certo modo, pensar. Obviamente que a questão do combate à obesidade em si, a gente também vai debater em outro momento, porque eu preciso desse primeiro recorte para que a gente passe, viu, Fernandinho, e os demais, para a questão da obesidade, né? Que pode surgir, quem sabe até no simulado futuramente, né, para a gente tentar associar uma coisa com outra, ou então em um debate aqui na sala de aula. Galerinha, muito obrigado aí pela atenção. Nós teremos então, de certo modo, o carnaval, né? Mas na quinta-feira a gente estarei aqui de volta. Já vou mandar um novo cronograma durante o carnaval, tá? Para que vocês acompanhem. E enfim, façam a redação, aproveitem o carnaval, se divirtam. Vão para o retiro. Brendinha vai para o interior, né? Felipe deve viajar, né, Felipe? Sofia não sei, mas enfim. Fiquem bem, viu? Até a próxima.